Boa noite a todos. Vamos dar início então ao nosso culto do Evangelho da noite de hoje, para a nossa harmonização. Como sempre fazemos, uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel, ao nosso querido Chico. Suportemos, tenha paciência, a sua obra perfeita. Tiago 1,4. Detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de mil modos. Muita gente, talvez, em te fitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre, mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos de psicologia, em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização, mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor, cada dia, permite, generosa, que tales plantas inermes, que te assenhoreis do suor e do sangue dos animais, que te apropries das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes, para que te alimentes e mediques, restaures e instruas. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento, e quantos te caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. Mas para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que ajuda, e diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando a Jesus, o governador do orbe, nosso guia e modelo, a espiritualidade maior que nos intui, nos assiste e nos envolve nesse instante, trabalhadores incansáveis desta casa, a nossa gratidão eterna por mais essa oportunidade do aprendizado das lições morais deixadas pelo Cristo. Te agradecemos igualmente, Senhor Jesus, pela presença desses irmãos da pátria espiritual que aqui comparecem com a vossa permissão para aprender conosco. Te rogamos igualmente, permita que Nossa Mãe Maria, juntamente com os legionários do bem, visitem a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio. Encontrando-os, leve as nossas vibrações de amor, de carinho, de ternura para o seu refazimento o mais rápido possível. Te agradecemos pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto, pelo agasalho. Te agradecemos pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Te agradecemos pelos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos. Que a mesma luz, a mesma paz, a mesma harmonia que rogamos para nós outros, recaia igualmente sobre cada um desses nossos irmãos, seja no plano da carne, seja no plano do Espírito. E assim, imensamente agradecidos por mais esta oportunidade, com a oração que nos ensinastes, damos por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, o maior mandamento.
Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito aos saduceus, se calaram. Reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que gostarias que eles vos fizessem, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostarias que eles vos tratassem. Lucas 6,31. O reino dos céus é comparável a um rei que quis pedir contas aos seus servidores, e tendo começado a fazer isso, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha condições de pagar, seu senhor lhe ordenou que vendesse sua mulher, seus filhos e tudo que possuía para liquidar sua dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, pois eu vos pagarei tudo. Então o senhor desse servidor, ficando tocado de compaixão, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrado um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas, agarrou-o pelo pescoço, sufocando-o, e dizia: Paga-me o que me deves. E seu companheiro, atirando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Tende um pouco de paciência, que vos pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, e indo embora, fez com que o prendessem até que lhe pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o senhor, fazendo-o ouvir, disse: Mau servidor, perdoei tudo o que me devias, pois me pediste isso. Não deverias então ter tido piedade do teu companheiro como tive de ti? E seu senhor, furioso, deixou-o nas mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. É deste modo que meu Pai que está no céu vos tratará, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão, do fundo do coração, as faltas que tiverem cometido contra vós. Mateus 18, 23 a 35. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhes damos isso? A prática destes ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens se tornarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua. O Evangelho nos conclama a amar o próximo como a nós mesmos, e o próprio Cristo resume todas as leis desses dois mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. E nós ainda não conseguimos fazer isso. Como eu sempre digo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nós não amamos a Deus de todo o nosso coração, porque nós ainda fracionamos, nós ainda dividimos, nós ainda escolhemos, elencamos aqueles a quem nós vamos amar. Nós amamos aos nossos filhos, nós amamos às vezes os nossos pais, mas detestamos outras pessoas. Amamos o nosso filho, odiamos o nosso genro, a nossa nora. Amamos o vizinho da direita, detestamos, odiamos o vizinho da esquerda. Amamos um colega de trabalho, detestamos outro.
então nós ainda não conseguimos amar a Deus de todo o nosso coração. Somente quando nós deixarmos de sermos egoístas, deixarmos de sermos orgulhosos, não escolhermos mais a quem amar, mas fazer como Cristo, amar a todos indistintamente, com suas falhas, sendo indulgente, com as imperfeições alheias, com as limitações dos outros, como queremos que os outros sejam indulgentes com as nossas falhas, com as nossas imperfeições e com as limitações que todos nós igualmente possuímos. Então nós não amamos a Deus de todo o coração e devemos amar de toda a alma. Será que nós conseguimos fazer isso? Não conseguimos. Quando nos fala que amar de toda a alma ou de toda a força, isso é uma tradução que nós fizemos do hebraico para o francês e depois para o português, porque na origem é em hebraico: amarás o teu Deus de toda a tua força, de todas as tuas posses. Ou seja, tudo que nós temos deve ser dividido com aqueles que nada têm, porque tudo que nós possuímos é empréstimo divino. Aqueles que são abastados de dinheiro, de fortuna, o têm justamente porque Deus o concedeu, porque quando lhe aprouver, Deus retira. Nós tivemos exemplos disso este ano com os nossos irmãos no sul do país, que perderam tudo. Muitos que eram ricos se viram da noite para o dia em estado de miséria e de calamidade. Então, quando aprouver a Deus retirar, Ele vai retirar. Então, que sirva isso de lição. Aquilo que nós possuímos não é para simplesmente para satisfazer as nossas vaidades, as nossas fraquezas, mas que nós tenhamos condições de nos manter materialmente, mas manter e auxiliar aqueles que necessitam de nós. E fala mais: este é o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante àquele: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós fazemos ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito? Não fazemos. Por isso que nós erramos tanto. Erramos por pensamentos, por sentimentos, por palavras, por omissão. Porque se nós analisássemos tudo aquilo que nós fazemos com relação ao nosso próximo, parássemos, pensássemos: eu ficaria satisfeito com a atitude que eu vou tomar com relação ao meu semelhante se fosse comigo? Se a resposta for negativa, por que eu vou fazer? Se eu escuto uma maledicência, uma fofoca, como nós costumamos dizer, de um semelhante, e a passamos para a frente, se fosse comigo, eu gostaria que fosse feito isso? Não. Então por que nós fazemos? Por que nós agredimos? Por que nós odiamos? Por que nós ofendemos? Por que nós somos impacientes? Então nós ainda estamos muito longe dos exemplos que o único guia e modelo que nós temos nos deixou, que foi o Cristo, de perdão, de humildade, de paciência, de não julgar quem quer que seja. E é isso que nós precisamos aprender enquanto estamos no caminho com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. Roguemos a Deus que nos seja oportunizado ainda nesta presente encarnação, que possamos mudar as nossas atitudes, ainda tão tacanhas, tão infelizes, tão mesquinhas, com relação àqueles que nos cercam, seja em casa, seja na rua. E muitas das vezes nós esquecemos de dar a nossa benevolência, a nossa indulgência, o nosso perdão, principalmente em casa, àqueles que nos servem justamente para que nós possamos resgatar as faltas que nós cometemos em vidas pretéritas. São os nossos pais, são os nossos irmãos, nossas esposas, nossos maridos, nossos genros, nossas noras, tios, avós. São esses que nós não conseguimos amar, que nós não conseguimos respeitar, que nós traímos, que nós matamos em vidas passadas e que hoje encontram-se no nosso círculo familiar,
justamente para a nossa redenção, para que nós possamos fazer tudo diferente do que fizemos no passado. Então roguemos a Deus que Ele possa nos sustentar nessa caminhada para que possamos fazer a diferença, porque nós já temos o conhecimento e muito será cobrado a quem muito for dado. Então, mais uma vez, elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior que nos envolveu, nos assistiu, nos inspirou na noite de hoje, agradecidos por essa oportunidade bendita do aprendizado, que nós possamos colocar em prática na semana que se inicia com a prática deste Evangelho, todos esses ensinamentos, amando a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito, e amando o nosso próximo como gostaríamos que fôssemos amados. Que possamos perdoar na medida em que rogamos perdão para as nossas faltas, que nós possamos realmente aprender a amar com toda a sua inteireza como Cristo nos amou. E assim, Pai, imensamente agradecidos por essa oportunidade, na certeza de termos o nosso lar protegido no decorrer dessa semana, bem como dos nossos vizinhos, da nossa quadra, da nossa rua, pela proteção que estará estampada pela luz que recai através dos vossos emissários, e com a oração de Maria pedimos permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, e que assim seja. Gratidão, Pai.